Bem-vindo de volta, padre. Olá, Maravilha. Então o pessoal vai chegando, enquanto o legal. pessoal vai entrando novamente, a gente vai dando sequência aí na nossa conversa. Foi a Gisele que perguntou, né, a sua opinião sobre o Ítalo Marcilli. Marcele. Olá, Gizi, que alegria encontrar vocês aqui. São pessoas lá de Brusque, meus amigos do coração, quase parte da minha família também. Então, eu não conhecia o Ítalo Marcilli, assim, eu com essa pandemia, assistindo muito YouTube, eu gosto muito da Leda Nagli, né, que tem um canal muito bom no YouTube e eu penso que ela sempre traz pessoas com bom gabarito. Então foi lá a primeira vez que eu vi a entrevista, achei ele meio chocante de começo e para mim alguém que misturava muito católico e ao mesmo tempo médico e muito conhecedor de muitas áreas, foi aluno do Olavo de Carvalho, então ele tem aí um gabarito, 6 filhos, Uhum. entende? Coisas assim que é meio fora do nosso padrão de imaginar uma pessoa, né, assim, com 6 filhos, médico, católico, super inteligente, que reza o Sim. terço, que se confessa. Então, eu gosto de assistir, de escutar alguma coisa que ele publica, né? Ele teve umas lives esses dias na educação dos filhos, mas eu não posso dizer assim, eu também não posso dizer porque eu não concordo com tudo, não vale. A gente tem essa tendência, né? É 100%. Ou eu gosto, não gosto, vale ou não vale. Eu não tenho nada contra, né? Eu não tenho nada contra e acho que daquilo que eu tenho escutado é tudo muito interessante, né? O que ele tem dito e é alguém que fala. Agora ele apresentou ontem, eu vi um vídeo, toda a obra completa dos padres da igreja, que são mais de 30 livros, ele quer montar um curso sobre isso. Às vezes eu me Ó. penso, né? Os nossos estudantes de filosofia, que são seminaristas, não estou julgando não, mas às vezes tem uma dificuldade para ler um deles, né? Porque acho que é muito difícil, porque foi escrito lá há 2.000 anos atrás, mais até, né? Se pensar em Platão, Aristóteles, e ver uma pessoa assim que é um médico, tanta coisa dizendo que quer montar um curso sobre isso, eu acho que ele tem muito para contribuir, né? E claro, as pessoas vão construindo, como a Leda Nagli disse também que eu gosto, as pessoas vão construindo a sua opinião. A gente é assim, tem muita coisa também, vamos dizer, a gente concorda, todo mundo concorda com tudo que, sendo um pouco polêmico, Matheus, com o que está determinado pela igreja. Uau, a gente acredita que a igreja também está a caminho. A igreja também está descobrindo, está buscando a verdade. Ela não é dona da verdade. Dona da verdade é Jesus Cristo, não é? E a gente está a caminho, a gente está buscando. E é nisso também que a gente pode dizer que nossos erros enquanto igreja, né? Então, a gente também tem o direito de questionar algumas coisas, alguns posicionamentos, mas não, cegamente, não, eu aceito tudo porque é a igreja. Não, a igreja está refletindo, está pensando, e isso vale para tudo na vida. A gente tem que refletir, pensar, não é? Sim, e todo mundo está nesse caminho de evolução, né? Um pouquinho Isso. melhor a cada dia. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje, e por aí vai, né? Padre, eu tenho uma pergunta para te fazer, que eu deixei mais para essa reta final, porque assim, é uma pergunta crucial. Como saber se estamos no caminho certo? Hum, Nossa, padre, isso é tão difícil. é, então, eu acredito que a gente, de alguma maneira, a gente tem que escutar muito a nossa consciência. E o Viktor Frankl fala disso, que o órgão do sentido é a consciência. Isso é interessante, né? Então ele vai falar assim, como tem o estômago, o coração, os rins são órgãos, ele coloca Uhum. assim que o sentido, ele tem um órgão, claro que é uma figuração, mas que é o sentido, é a consciência, né? É a consciência. Então, como que está a minha vida? Né? Como que está a minha vida? Como que isso reflete, por exemplo, começa até pelo meu corpo, pela minha saúde, pelo meu sono, não é? Nos meus relacionamentos. Então, se a gente quer sinais externos, Uhum. vamos pensar um pouco nisso. O externo revela muito o meu interno, não é verdade? Então, a Sim. gente pensar assim, eu gosto muito também dos monges, eu gosto muito de Anselm Green,
né, uma sugestão. Anselm Green me ajudou muito. Ultimamente não tenho lido mais porque li muito Anselm Green. Ok? Então, a espiritualidade a partir de si mesmo. E ele me ensinou muito, porque ele também trabalha esse lado, a espiritualidade, o corpo, a mente. Então, vamos fazendo uma análise, né? Como é que está seu relacionamento com as pessoas? Como é que está a sua presença no seu trabalho? Como é que você lida com as perdas? Claro que toda perda traz nos afeta, mas como nos afeta? Com qual intensidade isso nos afeta? Né? Então, tudo isso eu penso que vai nos ajudando. Claro que a gente gostaria de ter uma resposta precisa, exata, mas eu analiso um pouco assim o ser humano, Matheus. A minha experiência como formador também de seminaristas, eu tive a graça de formar mais de 120 seminaristas durante o tempo que eu passei em Taubaté. Eu procurava analisar esses elementos, como que é o dia a dia do moço, como que ele estuda, né, se ele gosta de estudar, se ele gosta de viver onde está, porque a gente pensa muito no futuro, né? Eu vou ser feliz quando eu tiver, eu vou ser feliz quando eu for, eu vou ser feliz se eu estiver lá. Não, se eu não estou bem aqui, se eu não estou bem aqui agora nesse momento, tem alguma coisa estranha, porque não vai ser lá e não vai ser tendo aquilo que eu quero que eu vou estar bem, não é? Diante disso que o senhor falou aí, eu acho que seria muito interessante se o senhor pudesse falar um pouquinho dessa diferença, né, da questão do ser para o ter. Eu acho que pode contribuir aí nesse nosso bate-papo. Sendo bastante profunda, assim, muito radical, a gente não tem nada. Pensando assim. Então, é um primeiro ponto. Vamos dizer assim, o que realmente eu tenho? Eu tenho algumas coisas que estão fazendo parte do meu momento, mas eu tenho hoje, talvez eu não vou ter amanhã. A pensar, saúde. A gente não tem para sempre. Extremamente volátil, né? Uma hora sim, outra hora não, né? Dinheiro. Pessoas. Se a gente vai entrando na questão bem profunda, a gente não tem nada. A gente está tendo nesse momento, a gente é no mundo porque tem um corpo agora, não é? A gente se pensa no mundo, então é muito profundo. Claro, a gente precisa de coisas nesse mundo, ok? Mas isso revela também um pouco a minha vida. Eu tenho as coisas possuindo-as, ou eu tenho aquilo que eu realmente preciso, né? E me uso daquilo que eu preciso. Aí a gente entra também numa dimensão global, pensando em natureza, não é? A gente vai se apropriando, desvastando, como se fosse nosso, não é nosso, né? E aí a gente entende o ser, quem eu sou, né? Quem eu sou como pessoa. E aí que entra uma visão de ser humano, que como cristãos nós somos filhos de Deus, nós caminhamos para Deus, o nosso fim é Deus, ok? Estamos aqui porque Deus assim o quis e vamos para Deus, esse é o princípio de fé. E dentro do princípio de existência a gente vai também reconhecendo que à medida em que eu me ocupo com aquilo que desenvolve o meu ser, menos eu vou precisando ter para pensar que eu sou, para estar no mundo, né? São coisas assim bastante profundas, eu penso, né? Bem profundas, nossa. Então, tem alguns. Não, pode continuar, padre, eu te interrompi, desculpa. não, é isso mesmo. Tem 2 comentários aqui, o Érico escreveu várias coisas, mas o que me chamou a atenção, ele falou assim, o ser humano caminha sobre uma leve tensão entre o ser e o dever-se. Legal. O processo noodinâmico, a dinâmica do espírito. Uhum. E aí o senhor pode comentar e depois eu vou ler o da Cristiana aqui também. Isso é muito legal. O que o Érico comenta é um princípio dele, do ser e do dever ser, é algo que eu trabalho também na minha monografia, que eu falo sobre seminaristas. Isso vale para a nossa fé cristã, não é? O que a gente espera assim,
a santidade, né? A santidade é ser aquilo que Deus quer que eu seja. E Deus sabe que eu posso ser aquilo. É eu que às vezes fui me complicando, entrar em dimensão do pecado, entendeu? As nossas escolhas. Então, aquele Mateus, mais Mateus ainda, mais feliz ainda, mais perfeito, plenamente realizado, é o Mateus que pode vir a ser. Agora, o Mateus está buscando isso para si, aí já é a sua liberdade. Não é? E aí a gente entra, vamos dizer, dentro de na perspectiva mesmo, quando a gente fala de purgatório, e eu gosto muito de uma explicação, porque, claro, existe a definição clara, teológica do purgatório, que é essa preparação para o encontro com Deus, mas eu gostei muito quando na teologia encontrei um autor que disse assim, o purgatório é o lugar onde eu vou olhar no espelho, olhar para a minha vida e ver todos aqueles momentos que eu podia ter amado e eu não amei. Que eu podia ter sido muito melhor e não fui. Então, é como que se eu vou preenchendo aquilo que foi ficando na minha vida, para que, então, plenamente completo, realizado, eu me encontro com Deus, que é um ser perfeitíssimo, né? Mas é possível. Olha só. Sim. Nossa, padre, eu tô cada vez mais arrepiado com as coisas que o senhor tá falando. Tá com frio aí? Tá frio? Nossa, que é isso? Tá arrepiado, tá Ó. frio. Boa. Aqui, a Cristiana escreveu assim, ó, não temos nada, caminhamos todos para a morte e temos sofrimento. Se não encontramos sentido, o que seria de nós? É uma pergunta. Pois é, ó. Então, se não temos nada, no fundo mesmo, não tem nada para agarrar, né? Essa é a realidade da existência, é a condição humana. Ok? Então, no fundo, no fim de tudo, o que a gente tem, vamos dizer, não vai servir para nada. O que a gente deixa e o que a gente viveu é o que, de fato, a gente, então, vai levar daqui, que é o que nos leva no nosso ser, que está no nosso ser, que está impregnado no nosso ser. Não é? Então, essa pergunta, ela tem uma nuance de uma linha, vamos dizer assim, do pessimismo, né, de uma escola pessimista que existe também, uma escola existencialista num plano pessimista. Então, o ser para o nada, né, numa linha mais sartriana, e aí são outros pensadores que nos ajudam a pensar também, e que, se a gente começa a pensar, a nossa reflexão não é essa, mas a reflexão sobre o suicídio é um dos elementos, entendeu? E algo que merece muita atenção. Então, sim, é algo danoso, triste, mas é interessante também pensar, porque o Viktor Frankl, ele escutou numa aula, assim, quando ele estava lá, uma aula de biologia, que o professor disse assim, o ser humano é um processo de combustão e exaustão como qualquer outro elemento. Nasce, desenvolve-se e morre. E aí ele falou assim, bom, mas se a gente é isso, então que sentido tem a vida? Sim. Não é? Então, é algo profundo que vale bastante reflexão, não é? E bom, espero que também quem perguntou esteja buscando o sentido da vida, esteja aberto para encontrar, porque o sentido existe, nós cremos nisso, né? Sim, com certeza. Padre, agora eu preciso perguntar como forma de complemento, como ser mais positivo, como ser mais otimista diante dessa realidade, né, que o senhor apresentou, assim, do ter, né, que às vezes muitas pessoas buscam a felicidade, a positividade, o otimismo no ter. Então, como a gente pode ser otimista, como a gente pode ser positivo, mesmo diante, né, dessa realidade, digamos assim? Eu acredito, Mateus, e também com tudo que a gente leu, com a fé que eu tenho, a gente, para ser positivo, a gente tem que ter elementos. A fé é o primeiro deles, ok? Então, eu acredito que em Deus, que Deus existe, que Deus é meu Pai, que Deus me espera, que Deus me criou. Então, essa é a minha esperança que me move.
E eu acredito no seu amor e acredito que eu também sou capaz de amar. São as virtudes primeiras como cristãos, as virtudes cardeais, ok? Mas não obstante isso, eu tenho que olhar para a realidade. E quanto mais eu me aproximo da realidade, encaro a realidade, olho a realidade como ela é, sem fugir, sem fantasia, eu sou positivo. Porque eu sou positivo, porque eu reconheço o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. O que está nas minhas mãos, o que não está nas minhas mãos. Sim. Ok? Então, às vezes a gente se torna muito pessimista porque a gente olha mais o que a gente não pode fazer do que a gente pode. E aí a gente entra num campo de vitimismo. É algo que a gente não explica muito. Quando eu ainda estava em Varginha, eu já tinha escutado isso e eu continuo repetindo aqui, tentando repetir em inglês para esse povo, repetir em espanhol. A gente não sabe por que tem fé. É um mistério. Ok? A fé é um mistério. Tanto, a gente fala assim, eu tenho fé porque meu pai me educou na fé. Não, meu pai e minha mãe, eles fizeram a parte deles. Não é isso não acontece na minha família. A gente sabe que tem muitas famílias que 4, 5 irmãos receberam a mesma educação, a mesma fé, e alguém num determinado momento diz que não tem mais fé. Sim. Ok? Então não é só uma questão de circunstância, é um mistério, como a Cristiana está dizendo. Olá, Cristiana, é um dom, é um dom, e a gente tem essa fé. Alguns vão dizer que é algum tipo de alienação, vão tentar encontrar uma resposta psíquica ou psicológica ou racional. Não, isso nós criamos para ter uma positividade. Não, nós não acreditamos. Isso é maior do que nós. Isso é maior do que o ser humano. A gente não criaria isso, não é? Então, a sua pergunta, como ser mais positivo? Também é uma decisão, ok? É uma decisão minha. Eu acho que todo mundo sabe viver de alguma maneira, de forma negativa, se eu quero, se você quiser, a gente vive negativamente, ok? E a gente vai reforçando que é negativo, tá tudo mal, tá tudo ruim, porque tá chovendo, porque tá calor, porque é pandemia, porque isso, porque aquilo. Sim. Ou eu mudo um pouco a minha chave a partir da minha fé, escutando o evangelho todo dia, partilhando a Eucaristia todo dia, encontrando a comunidade todo dia, reconhecendo que eu tenho condições físicas, que eu tenho condição intelectual. Poxa, quanta coisa. Então, quanta coisa eu posso criar, quanta coisa eu posso receber. E diante daquilo que eu não posso modificar, eu tomo uma atitude. Nossa, padre, ó. Bacana demais, hein? Pessoal, se vocês, né, tiverem mais alguma pergunta, podem colocar aqui nos comentários também. O Érico comentou aqui agora há pouco uma coisa que eu achei muito interessante, que até mesmo os ateus, né, que não acreditam em Deus, também buscam um sentido. Buscam, com certeza. É por isso que eles se mantêm vivos, não é? Porque se está todo mundo caminhando para a morte, então vamos acabar com tudo agora. Não é mesmo? É. Quando eu ensinava a liturgia, a gente estudava um pouco sobre a questão do tempo, o tempo cósmico, o tempo humano, o tempo biológico, o tempo divino. E aí eu dizia, né? Porque a nossa vida a gente pode caminhar olhando para frente, olhando para trás. É isso que o pessimista vai fazer. Ele vai focar que o melhor momento da vida dele já passou. Ficou lá para o passado. E que, de alguma maneira, a gente pode exemplificar que o momento mais pleno da vida foi o dia do nascimento, porque é aquele que estava mais distante da morte. Uhum. Sim. Agora, se a gente olha para frente, a gente acredita numa planificação, numa realização. Ok? E isso também, pela fé, acreditamos que é o nosso encontro com Deus, que é o nosso caminho. Mas esse encontro com Deus, ele também sai se realizando cada dia, se realizando aqui, hoje, nesse dia. Então, o que eu fiz hoje para experimentar Deus, para experimentar o amor, para experimentar a caridade, para experimentar a fraternidade? De que maneira eu toquei a minha fragilidade? De que maneira eu expressei para alguém que ela é importante? De que maneira eu recebi algo? Quais são os olhares nesse dia? Não é? Então eu posso descrever aqui para você desde a hora que eu acordei, 6h15 da manhã.
tudo que eu fiz é onde que eu estava concentrado, onde eu estava comigo mesmo, onde eu senti Deus, onde eu experimentei Deus, na missa que eu celebrei, na adoração, das pessoas que eu atendi, quais são os olhos que eu encontrei, o que que eu perguntei para as pessoas, o que que eu li de manhã, como eu me preparei para essa live, né? Então, eu estou falando muito eu, isso é feio. Mas eu penso que isso é muito importante. Se hoje Deus me chamar, eu posso dizer, eu fiz tudo o que estava no meu alcance. Não é? Quando a minha mãe passou desse mundo para o mundo divino, eu não participei dos funerais porque eu estava aqui, aí no Brasil os funerais é no mesmo dia, eu não chegaria a tempo, não fui. Mas eu estava com o coração partido, não porque eu não estava indo, porque ela tinha partido. Uhum. Mas ao mesmo tempo, eu tinha plena consciência de que aquilo que eu podia ser, o que eu podia fazer enquanto ela estava aqui, o que eu precisava falar para ela, eu fiz. Entendeu? Então, Sim. isso eu penso que a gente não pode deixar assim quando a gente pensa, eita, meu pai está morrendo, minha mãe está morrendo, então eu vou fazer isso. Não é? Eu tenho que fazer hoje. Para o filho, para o irmão, para a pessoa que trabalha com a gente. Não é? Então, olha, dizem que o futuro nosso, da humanidade, eu escutei esses dias, que é a gente aprender a lidar com as máquinas. Não, porque as máquinas, a gente que está interferindo no lugar, as máquinas elas devem trabalhar por elas mesmas. A minha bateria, deixa eu botar o cabo aqui. Mas é a gente... Eu já coloquei o meu na bateria. Então, desculpa. É a gente lidar cada vez mais com mais perfeição, com mais precisão, com mais de tudo que é perfeito entre nós seres humanos. E aí a gente vai pensar em sentido de guerra, em sentido de divisão, né? O que a gente vê por aí, né? De má distribuição de renda, enfim, tantas coisas. E a explicação, no fundo, onde está? Na forma que a gente lida, né? Na forma que a gente administra, na forma que a gente tem cuidado da terra, cuidado das pessoas. Então, dizem que a próxima geração é a geração do relacionamento. As mídias também vão ter seus limites, e tem muitos. E as pessoas mais importantes no momento, para mim, Mateus, que estou longe do Brasil, das pessoas com as quais eu convivi com quase 40 anos, familiares, no momento, as pessoas mais importantes são as pessoas que vivem aqui comigo. E a gente entendeu, né, o finalzinho que o senhor falou sobre as pessoas que estão com o senhor nesse momento e tudo mais. E para a gente já encaminhando, né, para a nossa reta final, alguém fez algum comentário sobre ressignificar as coisas. O que o senhor pode falar sobre isso? Isso eu penso que de alguma maneira faz parte da vida, a gente entrar no profundo. Na verdade, eu acredito que o ressignificar é encontrar o verdadeiro significado para o momento. Ok? Uhum. Então eu penso que o Viktor Frankl vai falar disso, que em cada situação, não é, existe a resposta certa. Ok? A precisa. Então, às vezes, o ressignificar é mais um... Eu tenho essa compreensão que o ressignificar é a gente passar a olhar, a processar, a pensar de uma maneira um pouco diferente. Porque o significado já está ali. Se a gente pensa na perspectiva do sentido, já existe um significado para o sentido, entendeu? Que vem. Sim. Então, é a gente que precisa olhar. Por exemplo, alguém que... Eu gosto de tocar o assunto de morte, ou de doença, ou de perda, né? Não tem como mudar. Ali já está. E o significado é esse. A pessoa não vai estar mais aqui da forma que estava. Então, eu vou ter que fazer o esforço de... Então, a gente vai dizer assim, a gente vai ressignificar a presença. Ok. Mas, como cristãos, a gente acredita que a presença é por tudo aquilo que a pessoa foi e continua presente aqui com a gente, no coração, na nossa mente, que isso não se apaga porque amor não tem tempo, sentimento não tem tempo. Isso está fora do tempo. É real. E vai se tornar real se eu faço dele realidade. Ok? Uhum. E, ao mesmo tempo, eu tenho a resposta. A pessoa está viva junto de Deus e um dia eu vou encontrar.
Então, é eu caminhar em direção ao verdadeiro significado. Mas penso que, de alguma maneira, de alguma forma que a gente analisa, existe um ressignificar, sim, claro. Entendi. Padre, tem mais alguma coisa que o senhor acha que é interessante partilhar, que é algo que o senhor acha legal falar com a gente, aqui durante, né, desse assunto que a gente está tratando, e a gente acabou ampliando bastante aí nessa questão do sentido da vida. Eu agradeço demais, Matheus, a oportunidade, não é, de estar aqui falando, de estar partilhando na nossa língua também, que me ajuda bastante, me sinto mais confortável, tranquilo, e de dizer para as pessoas que, assim, não parem de buscar, não é? Não parem de buscar superação, ok? Não se contente com o que já viveu, seja no plano de fé, no plano de fé, avançar, não é? Avançar na vida espiritual, avançar nas leituras espirituais, seja no seu plano físico, se você é uma pessoa sedentária, se é uma pessoa que não faz atividade física, o seu corpo padece e vai atrapalhar sua mente, atrapalha seu sono, não é? E no sentido do conhecimento, do psíquico, né? Conhecer coisas novas, abrir-se ao diferente, não é? Isso, abrir-se ao diferente não significa que eu vou perder as minhas convicções. Não, o diferente me ajuda a entender as minhas convicções, não é? E procurar ir além nos nossos relacionamentos, né? A gente pode se tratar um pouco melhor. E com essa pandemia, eu posso dizer que o que eu mais tenho ouvido é que as pessoas têm se tratado muito mal, porque a paciência está no limite, não é? Filho dentro de casa, e coisas que não se imaginava, as pessoas estão no limite. Eu entendo, há um lado humano, mas ao mesmo tempo, poxa, a gente causa tanto estrago com a nossa impaciência, a gente causa tanto estrago com as palavras mal pensadas e que são pronunciadas, não é? E aí a gente perde tempo para tentar reconstruir, para se aproximar. Então vamos aproveitar o nosso tempo, né? Eu celebro muitos funerais aqui, é um dos trabalhos que eu mais realizo. Quase todo dia eu tenho um funeral. Aqui os funerais são preparados. Com a pandemia subiu um pouco, depois agora já está meio que normalizado. Então, e o funeral aqui nos Estados Unidos, na cultura daqui, a gente prepara com antecedência, porque a pessoa morre e ela vai ser enterrada, os funerais vão ser depois de 15 dias, mais ou menos, a média, né? Nossa! Porque eles passam por... são embalsamados, os corpos são mantidos em geladeira. É diferente, que eu acho interessante, ok? Uhum. Porque você tem tempo de organizar a família, você tem tempo de preparar. Então a família vem para preparar a celebração comigo, a missa, porque tem missa, a gente vai no cemitério. Então, o que eu mais tenho dito... Gente, não perca tempo. Não é? O tempo é tão precioso, a gente é tão precioso. O que a gente tem de mais precioso que dinheiro nenhum pode comprar é o nosso tempo. Né? Então, o que a gente faz com o nosso tempo? E o tempo ele devolve. Com a maneira que a gente usa o nosso tempo, a vida também vai devolvendo para a gente. Claro que a gente acredita em Deus, é o que está no Evangelho, não é? A gente faz o bem, a gente semeia o bem, a gente vai colher o bem. E esse é o caminho. Tá? Eu sou muito agradecido e pelo pessoal que ficou aí, pela sua atenção. Eu quero dizer que nem tudo que eu disse aqui eu tenho a expectativa que as pessoas concordem com tudo, e é bom que não, e alguma coisa, talvez uma resposta ficou um pouco vaga, e eu também reconheço, porque eu me analiso, nesse ponto ficou um pouquinho vago, é sinal que a gente pode buscar mais, a gente tem que ler mais, tem os moços aqui que são especialistas, até entrou um que eu acho que estava ali, o Marcos, que é doutor em Viktor Frankl. Esse pessoal tem uma capacidade, uma vivência, uma estrutura muito maior que a minha, e claro que a minha partilha é a partir do meu ponto de vida, não só de vista, né, do meu ponto de vida, da experiência que faço, e isso me alegrou muito, essa partilha com você aqui.
Nossa, padre, a gente que só tem a te agradecer. Enquanto o senhor falava, a gente ia degustando as suas palavras e eu ia lendo os comentários aqui, todo mundo elogiando. Foi uma partilha. A Darlene até escreveu: ficaria 5 horas assistindo essa live, com Não. toda certeza. Obrigado. Eu também. Nós estamos com quase 1h35 de live. A gente só tem a te agradecer por tudo, foi fantástico. No finalzinho, o Otávio até sugeriu, mas eu já tinha pensado aqui também, de pedir uma bênção final, uma oração, né, para o senhor fazer para todos nós que estamos assistindo essa live ao vivo e os que vão vir a assistir depois também no IGTV, no canal do YouTube. Padre, gratidão por o senhor ter cedido esse tempo para a gente. Foi um aprendizado enorme. Em nome de todos que estamos assistindo aqui, a gente só tem a te agradecer por tudo. Foi um prazer enorme. E se o senhor quiser, né, falar mais alguma coisa, contar uma história, não sei, se o, senhor, o que vier no seu coração aí, que o senhor acha que não pode deixar de falar, né, nesse momento que a gente está de partilha, a palavra é sua. Então, gratidão por tanta gente bacana, tanta gente maravilhosa que fez parte da minha vida. Eu tenho uma gratidão enorme, especialmente tem muita gente de Varginha, não é? E todo padre fala, e eu agora também posso falar, que a primeira experiência da vida sacerdotal marca muito. Então, pelos desafios, pelas superações, eu sou muito agradecido pela experiência em Varginha, dos amigos que eu tenho aí, vocês que me acompanham e que me ajudou muito. E também para que a gente olhe com positividade a vida. O Viktor Frankl dizia assim, você pode, num leito de hospital, olhar para uma pessoa que está no estado de coma, o espírito dela está vibrando, o espírito está vivo. Uma coisa é o corpo, não é? Uma coisa também é o raciocínio, é a parte psíquica. Outra coisa é o espírito. O espírito, ele não se abala. O espírito, ele está sempre lá pleno. E quanto mais estão buscando a vida no espírito, mais nos plenifica, né? Então, por isso que é importante a gente alimentar a nossa vida espiritual com espiritualidade, que são coisas distintas, mas a espiritualidade ajuda a alimentar a nossa vida espiritual, né? E como cristãos, nós temos o nosso caminho. E assim, de que maneira eu posso servir o mundo? Né? Então, tudo aquilo que eu escuto, que eu leio, e quando São Francisco vai dizer, né, amar que ser amado, perdoar que ser perdoado, e mais servir do que ser servido. É gostoso de vez em quando receber alguma coisa, mas como é bom a gente oferecer, como é bom a gente servir, porque a gente recebe de uma outra maneira. A gente recebe com alegria, com disposição de viver, não é? Com gratidão, que é muito importante para nós. Então, Mateus, que o teu ministério, esse ministério lindo que você também tem, que é sua profissão, você também edifique sempre mais, ajude as pessoas. Aqui você foi instrumento para, vamos dizer, aí centenas de pessoas que passou algum momento, escutou alguma coisa e passou. Teve um grupo aí de mais ou menos 30, sempre 25, mas a gente sabe que outras pessoas escutaram alguma coisa, depois saíram, mas você chegou lá também, tá? E que Deus te abençoe cada pessoa. Amém. E eu estou contente aqui, tem muito desafio, mas eu me sinto feliz, realizado. Eu digo para mim mesmo todos os dias, é o que eu queria. Tá numa outra cultura, tá com uma outra gente, começar meio do zero, quem é esse que chegou aí, quem que é? Isso ajuda muito, muito, porque faz com que a gente se desenvolva, que a gente renasça, que a gente não se apoie em seguranças que a gente tinha, porque a nossa segurança é Deus, né? E com Deus, Deus está aqui, Deus está aí, Deus está em todo lugar, para quem quer ter Deus consigo. Então, que Deus ilumine vocês todos, abençoe cada um, conceda uma noite de descanso, paz para o nosso país, bons governos, bom direcionamento e cuidado com a pandemia, mas também não fazer da pandemia maior do que ela já é. E fortalecendo o espírito, para que nada venha tirar nossa paz, nossa alegria e o nosso desejo de ser encontrado pelo sentido da vida que está mais perto do que a gente imagina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Amém, Padre. Muito obrigado pelas palavras, pelo carinho, pela amizade. Em nome de todos aqui, nós só temos a agradecê-lo. E realmente a gente chegou a muitas pessoas. Né? Nós terminamos a primeira live, 110 pessoas passaram por ela. Oh, legal. Né? Então é um público muito expressivo, sempre com uma média aí beirando 30 ou passando de 30. Então foi muito legal. A gente só tem a te agradecer. Espero que tenhamos outras oportunidades. Opa, valeu. Eu gostei da experiência. Valeu. Que coisa boa. Então, Padre, muito obrigado. Queremos agradecer a vocês que ficaram aqui até o finalzinho. Deus os abençoe. Uma ótima noite a todos vocês. Obrigado, pessoal de Taubaté. Eu falei muito de Varginha, mas é porque eu estou conectado mais com você que está aí de Varginha, mas o pessoal de Taubaté está no meu coração também, viu? Tem espaço. É que o de Varginha foi a base, mas vocês estão ali também. Tem mais alguém para agradecer? Você não precisa... Não, acho que... maravilha. Também para a tia Cida, que está aqui, a tia Cida aí de Varginha, do Jota, eles têm... A Gisele mora aqui pertinho. Um dia eu vou lá visitar a Gisele, estou esperando eles virem aqui para a gente se encontrar. Olha, que legal, coisa boa. Então é isso, Padre. Um grande abraço para o senhor e para vocês que chegaram no final. Já está salvo aqui no Instagram, IGTV parte 1 e parte 2. E depois vai estar no meu canal do YouTube lá. Acessa também, @Mateus Psolati. Gente, é isso. Grande abraço e até mais. Até uma próxima. Tchau.